Oi, gente, boa tarde. Antes de começar a apresentação, eu sei que esse material vai ficar gravado, então, se alguma pessoa que for assistir depois precisar de autodescrição, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos curtos e eu estou vestindo uma camiseta preta com brincos bem pequenininhos. Atrás de mim tem um background branco bem simples. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre como a gente, pessoa brasileira, pode se dar bem em um ambiente global. E eu quero trazer algumas ferramentas, alguns frameworks, algumas ideias para a gente conversar. Fiquem à vontade para trazer pergunta, me questionar a qualquer momento da palestra. Agora, ou quem for assistir a gravação depois. Para começar, meu nome é Bianca Weinberg. Nessa foto vocês veem meu marido e a nossa pequenininha, a dona Nina, que é a minha bebê de 8, quase 9 meses. Se alguém quiser adicionar no LinkedIn, chamar depois é Bianca Weinberg. Eu hoje moro em São Paulo, mas eu já dei uma passeada pelo mundo. Entre experiências, eu destaco principalmente a experiência dentro da ESEC, onde eu fiquei 7 anos na organização, não sei quem conhece, que está aqui hoje. E já faz mais de 3 anos, completei 3 anos, na verdade, no Nubank. Hoje eu estou na cadeira de Learning Development Manager. Eu cuido dos programas de Early Career, Early Talent dentro do Nubank, do estágio, trainee e tudo que vocês podem pensar aí de a porta de entrada para o Nu. Mas eu vim do time de atendimento, então eu tenho um background bem grande de Customer Experience. Gosto de falar sobre tudo isso e mais um pouquinho. Liderança, gestão, desenvolvimento humano, maternidade, feminismo. Então, eu gosto de falar. Então, onde me chamarem para falar, eu tô topando. E eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória, mas principalmente conectado com times, pessoas, desenvolvimento, cultura. Acho que principalmente na ESEC, eu tive a oportunidade de liderar a organização a nível nacional e depois participar do time a nível global, gerindo pessoas do Brasil inteiro e depois pessoas literalmente do mundo inteiro. Eu já tive times com pessoas divididas em 4 zonas de horário diferente e sempre foi uma delícia, eu sempre gostei muito. Agora no Nubank a gente também está num ambiente muito, muito multicultural e eu acho uma delícia. Então, quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. E para começar, eu queria falar um pouquinho sobre qual foi a principal virada de chave que eu tive para querer me aprofundar no tópico de multiculturas e de como lidar com as pessoas nesse ambiente. Lá na ESEC, uma vez por ano, a gente entregava uma conferência internacional. E em 2017, eu fiz parte do time que era responsável por palestrar e pensar em toda a jornada de conteúdo desse evento. Foi em Cartagena, na Colômbia, e uma das sessões que eu fiz, uma das palestras que eu fiz, foi sobre inteligência emocional. E antes de eu começar essa fala, eu colei esse flipchart na parede, assim, e eu pedi para as pessoas colarem um pontinho verde de onde elas estavam vindo. Aí vocês vão ver que não tem ninguém do continente africano, porque os participantes do continente africano estavam todos online. Foi um acordo que eles fizeram. E quando eu vi esse flipchart, eu percebi que eu realmente estava atingindo uma população, uma audiência praticamente do mundo todo. E foi naquele momento que eu entendi que o que eu conhecia sobre culturas era muito empírico e que eu realmente precisava de uma capacitação mais aprofundada para olhar para esse cenário e conseguir, de fato, entregar um conteúdo e engajar essa audiência de uma maneira que funcionasse para os norte-americanos, para as pessoas dos países da Europa, para as pessoas asiáticas e para a América Latina como um todo. Então, essa sessão conseguiu funcionar, mas sabe quando a gente sai de uma fala sentindo que a gente podia ter ido melhor? Tem culturas que gostam mais de visual, tem culturas que gostam mais de papel, tem culturas, enfim, tem vários tipos, assim. Eu saio com aquele sentimento de, caramba, eu posso estudar mais sobre isso. E, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem tantas pessoas e tanto material traduzido para o português que consiga dar a dimensão dessa obra que eu queria mostrar para vocês hoje e desse framework específico, que eu vou mostrar só a pontinha do iceberg, mas que é uma obra
maravilhosa, que chama The Culture Map. Foi uma colega minha que entregou esse livro para mim, saindo da conferência, e falou, olha, ele foi muito importante para mim, eu queria que ele fosse importante para você. Coitado, tô todo destruído até hoje. Mas eu gosto muito, muito, muito desse conteúdo, e é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho. O The Culture Map é um trabalho da professora Erin Meyer. Hoje ela é professora da INSEAD, ela ainda continua dando cursos sobre isso, e, além de tudo, eu gosto muito de exaltar o trabalho de mulheres. Então, acho que a gente tem muito acesso, e a gente foi muito formado com materiais feitos, escritos por homens, né, principalmente homens brancos, cis, e do hemisfério norte. Mas a professora é incrível, o trabalho é incrível, e antes da gente começar a se aprofundar no framework por si só, e eu mostrar a aplicabilidade dele, eu queria que a gente passasse por um vídeo de 2 minutinhos da própria professora explicando o que é esse trabalho. Então, eu vou colocar aqui para vocês, está legendado, ela está em inglês, mas está legendado em português. Eu só queria pedir para, se por alguma razão não estiver funcionando, ou, enfim, vocês não escutarem, vocês me deem um toque. Eu vou colocar a legenda em português aqui, para a gente conseguir acompanhar juntos. Eu acho que a minha internet não vai querer me ajudar, mas não tem problema. Então, vamos testar mais uma vez. A minha internet definitivamente não vai querer me ajudar, mas não tem problema. Por quê? Eu consigo trazer a perspectiva dela. Basicamente, a Erin, ela é uma profissional que tem muito background de mercado, isso é muito legal, eu gosto muito de teorias que são práticas e que vieram do mundo acontecendo, a gente não está mapeando coisas que a gente acredita que são, eu sou um pouco menos filosofia, um pouquinho mais prático. E durante toda a experiência dela, ela teve em vários momentos que lidar com culturas diferentes, e ela percebeu que a gente vê o mundo pelo nosso background, e muitas vezes a lente que a gente usa, ela não é óbvia. Então, se eu for interagir com uma pessoa do Japão, por exemplo, eu preciso interagir de uma maneira diferente do qual com uma pessoa dos Estados Unidos. Só que a Erin, ela viveu isso muito na prática, porque ela era responsável por conduzir esses treinamentos, essas capacitações, por ela mesma. Então, inclusive, o livro tem vários exemplos, sendo um deles que eu gosto muito, que é quando ela está numa reunião, ela está indo para um treinamento com um grupo de japoneses, e ela fala tudo o que vai acontecer, e ela pergunta, vocês têm algum feedback? E ninguém fala absolutamente nada, e ela acha que ela está arrasando. Só que uma pessoa que estava acompanhando ela, que tem vivência nos Estados Unidos e é japonesa, falou, Erin, posso tentar? E quando essa pessoa pergunta se alguém tem algum feedback, ela passa perguntando e olhando no rosto de cada um, até que ela identifica as pessoas e ela pergunta se a pessoa quer falar. Porque muitas vezes na cultura japonesa você precisa da autorização ou do pedido para se expressar. E aí vem uma série de feedbacks em relação ao que estava acontecendo. E esse é um dos exemplos, dentre muitos outros que estão no livro, que são fantásticos, assim, sobre como lidar com essas diferenças multiculturais. Na prática, como que esse framework funciona e como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? A professora Erin dividiu as habilidades em 8 pontos dentro dessa escala. A escala, ela vai de um lado para o outro, a gente não pode levar em consideração que são extremos. E outra coisa importante, a gente não vai usar essa escala como maneira de julgamento, a gente vai usar ela como instrumento comparativo. E eu vou mostrar daqui a pouco como funciona. Então, vamos passar. A gente tem comunicação, avaliação, liderança, decisão, confiança, divergência, planejamento e persuasão. E agora eu queria olhar um por um com vocês, e depois a gente vai ver como que os países em si, como que as culturas se dividem nessa escala. Quando a gente fala de comunicação, antes de começar, muitas vezes a carapuça vai servir, tá? Então, eu quero também que vocês vão fazendo esse exercício de ver se vocês se enxergam mais de um lado, mais do outro, mais para o centro, para ter um pouquinho desse termômetro depois quando a gente for avaliar a cultura brasileira, sem spoilers. Comunicação, a gente tem culturas que precisam de baixo contexto, são mais diretas, muito contexto, mais camadas. O que é isso? Tem culturas que são direto e reto. O que eu quero dizer é o que eu quero dizer. Por exemplo,
Se eu chegar em Portugal e eu perguntar, você tem horas? A pessoa em Portugal vai responder sim ou não. Sim, se ela tiver horas. Não, se ela não tiver horas. Aqui no Brasil, se eu perguntar para alguém, você tem horas? O que vocês vão me responder? Que horas são? Olha a quantidade de camadas que eu tô tendo para fazer uma pergunta. Então, essa pode ser um exemplo de culturas de baixo contexto ou de muito contexto, que precisa de mais explicação. Tem entrelinhas, tem culturas que não sabem o que são entrelinhas, tem culturas que são bem direto ao ponto, elas não vão interpretar o que você quer dizer. Isso é o que você quis dizer. Seguindo para a avaliação, e aí eu acho incrível esse ponto. As culturas elas vão passear em relação ao feedback negativo. Prefere que seja direto ou indireto. Então, eu vou chegar para você e eu vou falar que o seu trabalho está ruim, ou eu vou perguntar como foi o seu dia, vou falar que eu reconheço o seu esforço, que eu sei de tudo que você fez, mas especificamente um ponto eu acho que eu não gostei, e por aí vai, que é principalmente aqui no Brasil. Então, tem culturas que são mais direto ao ponto, e tem culturas que o feedback negativo ele precisa ser mais cuidado, criar essa atmosfera, ele precisa ser indireto. Persuasão, a maneira como a gente convence o nosso stakeholder, ele pode partir uma persuasão por princípios ou uma persuasão por aplicação. Imagina que eu estou vendendo um projeto. Se eu for vender um projeto na Alemanha, eu vou explicar para os alemães o porquê eu estou fazendo isso, de onde eu vim, como eu construí, o que eu quero entregar, tudo um pouquinho mais filosófico. Se eu for vender um projeto para os Estados Unidos, eu preciso provar por A mais B o porquê que todas as tarefas que eu quero executar, elas vão trazer um resultado prático. Então, eles querem ver o porquê que esse projeto é importante. Enquanto na Alemanha é mais uma questão filosófica, para eu convencer. Quando a gente vai para a liderança, eu acho que esse ponto é um pouquinho mais fácil da gente entender. Tem países que vão preferir uma liderança igualitária. Então, existe um líder, existe um time, mas todo mundo está ali mais ou menos no mesmo nível. Enquanto tem países que a liderança é mais hierárquica. Existe o chefe, ou existe o líder, e existe o time que está abaixo do chefe. E aí a importância e o papel do líder nessas culturas vai variar bastante nesses dois sentidos. Quando a gente fala de decisão, existem culturas que preferem uma decisão por consenso e existem culturas que preferem uma decisão mais top-down. Consenso é quando o grupo de pessoas toma a decisão junto, né? E top-down é quando vem de uma liderança, de um chefe, de um grupo, e a gente só aceita e segue o que foi escrito para executar. Confiança, chegando já no final da escala. Existem culturas que são mais orientadas à tarefa. Então, eu confio em você, porque eu sei que você executa. Eu já vi você entregando, eu já vi que você é capaz. Então, eu confio pelo seu histórico, por tudo que você já fez. E existem culturas, e aí a gente também está por aqui, que são baseadas em relacionamento. Eu confio em você no trabalho porque eu conheço seu cachorro, seu signo, sua família, eu vejo sua casa. Quem nunca participou daquela reunião de home office, onde daqui a pouco tem um cachorro, aí tem dois, aí tem um gato, aí tem. Porque a gente realmente abre a nossa casa aqui no Brasil. E a confiança nesse ambiente, ela é construída porque eu conheço você além do ambiente de trabalho. E essa formação é extremamente importante. E, por fim, a gente tem divergência. Como que uma cultura manifesta a divergência? Algumas culturas são confrontacionais, então eu vou na tua cara e eu falo o que eu estou pensando mesmo, e eu não tenho medo de quebrar a harmonia do lugar, enquanto existem outras culturas que evitam confrontos. Então eu vou dar toda a volta que eu puder dar, porque a harmonia é extremamente importante para a gente, é muito ofensivo eu quebrar a harmonia de um determinado ambiente em prol de criar uma discordância. Esqueci de um ponto. Planejamento. Existem culturas que planejam de uma maneira mais linear, enquanto outras de uma maneira mais flexível. Linear no sentido de começo, meio e fim, não vamos nos desviar desse processo, e flexível no sentido de a gente pode ir e voltar, a gente pode se organizar de uma maneira um pouquinho diferente. Com tudo isso dito, eu queria mostrar na prática para vocês alguns exemplos de como isso acontece. Para usar os exemplos, eu vou recorrer ao material em inglês da professora, que é exatamente o mesmo que eu traduzi, mas como eu tirei o material do site dela, eu vou preservar a maneira como está posto lá para respeito ao trabalho.
É a mesma escala que eu comentei. E aí no site existe uma parte paga, obviamente, em respeito ao trabalho, onde a gente consegue acessar e fazer as comparações entre todos os países que já foram mapeados. Se eu não me engano, está na casa dos 40 ou 60. E aí eu trouxe Brasil, para a gente se relacionar a isso. E eu queria fazer algumas comparações com outras culturas, para ver onde que a gente se entende. O Brasil, e aí eu acho que vocês vão se reconhecer, em termos de comunicação, ele é uma cultura que lida bem tanto com baixo quanto com alto contexto, mas tende as camadas, ao alto contexto, a não ser tão explícito, a gente fala bastante nas entrelinhas. Sobre avaliação, a gente tende muito mais a preferir feedbacks negativos indiretos, o famoso feedback sanduíche, né? É muito usado aqui. Liderança, a gente tende a uma liderança um pouquinho mais hierárquica. Isso é bastante a business, assim, mas se a gente for ver, a gente também espera muito que os governantes façam algumas coisas, que os nossos chefes façam algumas coisas, e a gente não necessariamente, em alguns contextos, se sente responsável por algumas coisas. Decisão, a gente tende a ser mais top-down, mas a gente não aceita 100% top-down, mas a gente ouve, a gente aceita que existe, mas não é só essa maneira de tomada de decisão. Em termos de confiança, a gente é muito mais relacional, muito mais. Quem nunca. Perfis mais introspectivos sofrem muito nesse sentido, porque precisa formar relacionamento no Brasil. A Paulo estava até falando agora há pouco, para as coisas acontecerem. Precisa ser relacional. Aqui no Brasil, assim, não vou falar que não tem jeito, que sempre tem, né? Mas relacional é onde faz mais sucesso. Em termos de confronto, a gente tende a evitar confronto. Em termos de planejamento, a gente tende a ser flexível, às vezes até demais. E em termos de persuasão, a gente tende a olhar para o princípio, para o propósito, o porquê daquilo existe, e não necessariamente a aplicação. Eu acho que conforme a gente vai subindo na carreira, a gente vai até tropeçando um pouco nessa maneira como a gente foi criado, porque a questão de como o trabalho vai ser executado acaba sendo muito mais importante do que o porquê você está fazendo, dependendo do nível de projeto que você já está entregando. E aí, agora, eu queria passar por 4 culturas diferentes para a gente dar uma olhada em como a gente se relaciona com outras culturas. Quando a gente fala da Alemanha, que tem muitos dos pontos puxados mais para esse lado de cá, para a esquerda, tá? Eu queria ressaltar, primeiro, a questão de feedback. Então, os alemães preferem feedback negativo direto na cara, enquanto a gente é muito indireto. Olha como o conflito pode acontecer aqui se a gente não entende essa diferença, porque eles estão acostumados sempre com esse jeito e a gente com outro. Muitas vezes a gente pode levar para o pessoal e eles podem achar que tem alguma coisa de errado acontecendo porque ninguém fala nada na cara. E olha como os alemães veem planejamento ou scheduling. Para a gente é muito mais flexível e para eles é extremamente linear. Extremamente linear. Então, falar para eles que uma coisa vai acontecer na terça, mas agora vai ser para quinta, é muito difícil. É muito difícil. Tal qual para a gente é super de boa flexibilizar algumas coisas. E, de novo, não é pejorativo, é como a gente é. Se a gente avançar para os Estados Unidos, também é outro país que tende a ter uma cultura mais posicionada à esquerda da gente. E aí eu queria ressaltar aqui comunicação, que para eles é bem mais low contest, é bem mais direto ao ponto, é bem mais, é isso que eu quis dizer, sem camadas, enquanto a gente é mais high contest, né? Então pode haver uma diferença aqui. E no caso dos Estados Unidos, a confiança ela é criada por meio do resultado, por meio das entregas, por meio do trabalho. Então eu confio em você, eu vejo sua competência pelo que você entrega. Enquanto pra gente, eu vejo porque eu sou seu amigo. Imagina como que a gente ia criar um relacionamento legal com uma pessoa norte-americana se eu não conheço os cachorros, a casa onde mora, o signo, etc. E tal qual para eles, assim. Então, é um encontro bem interessante. Agora eu queria trazer 2 culturas asiáticas, principalmente destacando que para as culturas asiáticas a gente não tem persuasão, porque eles fazem uma integração entre princípios e aplicação, sendo uma cultura muito mais holística. Então não tem 7 escalas. Olha que interessante, quando a gente olha para a China, a gente tem culturas muito mais à direita do Brasil, e eu queria ressaltar
comunicação, que para eles tem muito mais camadas do que a gente. Então, a gente realmente precisa... Para os chineses, a gente é low context, isso eu acho bem interessante de ver. Para eles, tem muito mais camadas. E tanto liderança quanto processo de decisão, para os chineses é uma liderança bem hierárquica, e para os chineses é tudo muito top-down. Então, se a gente for lidar com culturas chinesas, a gente precisa entender que o chefe muitas vezes manda. Isso é uma coisa que, às vezes, aqui no Brasil é estranho da gente receber ordens e executar ordens, principalmente nesse contexto mais de startup e tecnologia que a gente está, a gente questionando muito isso. Para os chineses, nem tanto. E para os chineses está tudo bem. E, por fim, no Japão, eles também tendem a ter uma cultura que está um pouquinho mais à direita para a gente, mas tem uma particularidade japonesa que eu queria ressaltar aqui, que olha que interessante. Imagina vocês num projeto com japoneses. A liderança é hierárquica, bem hierárquica, e o país como um todo é bem hierárquico, né? Mas o processo de decisão é super consensual. Então, é um líder que se junta com um grupo para tomar a decisão em conjunto, mas a decisão em si só vai ser tomada quando o líder falar, eu tomei essa decisão, e não quando as pessoas não tomam a decisão. Olha que sutil, e como que a gente tem que tomar cuidado com esses diferentes ambientes quando a gente está inserido aqui. E não só trabalho, mas às vezes até... Agora a Netflix também está com uma série de séries de países diferentes, não só norte-americanos, e é bem legal de avaliar, assistir séries de outro país e ver como essa cultura também é retratada de maneira diferente. E eu falei um monte para dizer que o mais importante em relação a isso tudo é que a gente consiga fazer o exercício de observação, porque além de olhar para as outras culturas, a gente só vai conseguir perceber as outras culturas se a gente conseguir perceber a nossa. Se a gente conseguir perceber que a gente não faz as coisas da mesma maneira. Nem todo mundo faz as coisas da mesma maneira que a gente. Então, se tiver uma coisa que eu gostaria muito que vocês levassem dessa fala, pega esse slide ou pega a teoria e vê como que vocês se comportam. E como que olhar para outras culturas que fazem coisas de outras maneiras também pode ser extremamente benéfico para a gente, porque a gente começa a enxergar que a gente faz coisas de uma maneira que a gente foi pré-programado, não no sentido ruim da coisa. Se a gente tender para viés, às vezes é ruim, sabe? Mas só porque a gente faz do jeito que a gente faz, porque a gente faz assim. E você tem bastante oportunidade da gente ver como é que a gente pode ir além. E aí, antes de abrir para dúvida, tem uma fala da professora que eu acho incrível, que é aquela fala que milhões de pessoas trabalham em ambientes globais, enquanto vem tudo da própria perspectiva e assume que tudo é enraizado na personalidade. Isso não é por preguiça. E muitas pessoas bem intencionadas acabam não se educando sobre diferença cultural, porque não é óbvio. E acho que se o foco estiver na diferença individual, isso é suficiente. Então, para finalizar assim, o que eu deixo de provocação é: desafia a maneira como vocês pensam em relação a absolutamente tudo. Exemplo final. Na Dinamarca, é super normal enrolar os bebezinhos em cobertas assim e colocar eles para fora numa tarde de inverno, porque eles falam que é bom para os pulmões. Imagina se eu faço isso com a minha filha. Olha que loucura para a gente e olha que óbvio para os dinamarqueses. E será que é realmente bom? E como que eu vou fazer isso no frio? E se você for falar com mães e pais dinamarqueses, eles vão falar que isso é óbvio. E eu acho óbvio que isso é louco. Então, existem muitas oportunidades da gente aprender sobre a gente e da gente aprender sobre o outro quando a gente simplesmente para observar, sem julgamento. Estou até buscando um pouco da CNV, né? Sem julgamento, o que as pessoas fazem. Então, se eu tenho um outcome assim da sessão, é esse. Assim, gostaria muito que a gente saísse daqui desafiando pensamentos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês.